vocês, queridos e amados irmãos. Quero convidar você agora para abrirmos a palavra de Deus. Irmãos, quero compartilhar com vocês algo que Deus me deu, compartilhar com você uma mensagem que o Senhor trouxe assim de uma forma muito clara ao meu coração, e eu gostaria de compartilhá-la com você agora. Abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Abra a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Os irmãos podem ficar assim bem tranquilos, porque nós teremos almoço hoje. O que é que eu quis dizer com isso? Nada. Que tem almoço, apenas isso. Atos capítulo 7. É verdade, uma vez eu falei isso com alguém. O que é que o senhor está querendo dizer com isso? O que eu quis dizer. É assim que crente é. Mas o que é que tem? É exatamente isso. Tem nada por trás, tem nada. Não, é isso aí, né? É assim sim e não, né? Já não pode ter nada escondido, né? Crente não tem carta na manga. Aliás, crente não tem nem carta, né? Atos 7, 54 a 60. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção nesse texto. É a parte final do texto que diz assim: então, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes. Outras versões diz tremiam de tanta raiva contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, olhando ou fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Tendo dito isto, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Curve a sua cabeça. Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Deus, nós cremos que esta palavra é tua, é viva, é poderosa, e nesta manhã fará aquilo que o Senhor já decidiu. Supra aquilo, ó Deus, em que eu falhar, mas pregue, Senhor, traga. Senhor, queremos o teu coração conosco nesta manhã, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Querida igreja, nós estamos vivendo novos tempos em relação ao cristianismo e aos cristãos. Estamos vivendo um novo tempo em relação ao cristianismo e aos cristãos. De uma sociedade cristianizada, que era a sociedade anterior, uma sociedade simpática, uma sociedade favorável aos valores do cristianismo, nós passamos a viver numa sociedade paganizada, completamente contrária e hostil aos cristãos e ao evangelho. Os cristãos, os princípios espirituais, os princípios morais, os princípios éticos da Bíblia, não apenas não são mais aceitos, como são agredidos, vilipendiados, desprezados e combatidos com uma ferocidade e uma violência que eu diria serem absolutamente demoníacos. No entanto, eu tenho percebido que a maioria dos cristãos, por não se darem conta desse novo momento, estão agindo
e reagindo a esta nova situação de uma forma equivocada e de uma forma contrária aos ensinamentos da palavra de Deus. Se queremos fazer diferença nesse mundo, se queremos ganhar vidas para Jesus em meio ao ódio e à violência que nos cerca, nós precisamos agir como Estevão, servo do Senhor, agiu. Estevão, após pregar o Evangelho, ele foi agredido por um grupo de religiosos enfurecidos e com tanto ódio que acabaram por matá-lo por apedrejamento. A reação de Estevão ao morrer por amor a Cristo e ao seu Evangelho é um exemplo que tem inspirado cristãos ao longo dos séculos, e creio deve ser inspiração e exemplo para nós nos dias de hoje. Por isso eu gostaria de lhes falar nesta manhã sobre este exemplo, sobre esta inspiração. E o tema da mensagem, queridos, que eu quero compartilhar com você nesta manhã é esse: o cristão em meio ao ódio e à perseguição. Como sermos cristãos no mundo que odeia o cristianismo e persegue o cristianismo? Como sermos cristãos nesse mundo, igreja? Olhem o Facebook e vocês verão como os cristãos estão reagindo. Ouçam as conversas e vejam como os cristãos estão reagindo a esse mundo de ódio e perseguição. E agora, olhem para a Bíblia. Nesta manhã eu quero trazê-los para a Bíblia. Vamos olhar para a Bíblia, para o exemplo de um homem que morreu apedrejado, sangrando, e foi curvando, ajoelhando, no momento antes de dar o último suspiro, antes de morrer completamente. Esse homem encontra forças, ele encontra ainda força dentro de si para clamar e dizer: Deus, não lhe imputes esse pecado. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, é para esta realidade que eu chamo nesta manhã. O cristão, em meio ao ódio, em meio à perseguição, cada cristão precisa olhar o exemplo de Estevão. Em meio ao ódio, em meio à perseguição, cada cristão, a exemplo de Estevão, preste atenção nisso, precisa, em primeiro lugar, possuir uma visão correta. Uma visão correta. Se não tivermos esta visão, nós não mudaremos o mundo. Nós nos tornaremos numa ONG. Nós nos tornaremos uma igreja de religiosos. Mas nós não seremos aquilo que Deus espera de nós. E qual é a visão correta, igreja? Está lá no texto, pode manter o texto aberto. Ouvindo isso, ficavam furiosos, rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Aleluia! E Jesus em pé à direita de Deus, e ele diz: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Essa é a visão, queridos, a visão dos céus abertos.
É essa a visão que a igreja desse tempo de perseguição precisa ter. É olhar para o céu, é ver os céus abertos, é a visão do Cristo glorificado, é a visão de uma igreja, de um povo que caminha em comunhão com o Senhor. Um povo que tem os pés na terra, mas tem a mente no céu. Um povo que tem intimidade com o Senhor, um povo que vê o Senhor. Veja, queridos, quando Estevão está lá morrendo, ele olha, ele não vê ferocidade, ele não vê violência, ele não se insurge contra isto, ele não traz para si os seus direitos, mas ele olha e ele vê os céus abertos. A igreja do tempo da perseguição é uma igreja que precisa ver os céus abertos. E para vermos os céus abertos, igreja, nós precisamos ter intimidade com o Senhor da igreja. Para vermos o Cristo glorificado em pé à direita do Pai, nós precisamos amar a Jesus acima de todas as coisas. Jesus é a razão da nossa vida. Não há lugar para a igreja perseguida, ou na igreja perseguida, para um povo ou uma igreja que não ama profundamente o Senhor Jesus Cristo. É tempo de abandonarmos a religiosidade. É tempo de abandonarmos a religião. É tempo de nos quebrantarmos diante de Jesus Cristo de Nazaré. Céus abertos, visão celestial. Quando Estevão está ali sendo massacrado, sendo humilhado, sendo morto, ele olha e ele vê os céus abertos. Por isso, não há raiva no seu coração, não há ódio no seu coração, não há vingança no seu coração. O seu coração é totalmente invadido pelo céu. Aleluia! Nossos corações precisam estar invadidos pelo céu. Os nossos corações, querida igreja, estão sendo invadidos pela raiva daqueles que lutam contra nós. Estão sendo invadidos por rancor. O que vejo hoje na vida de crentes é rancor, é raiva. Olhem para Estevão, vejam um dos nossos caindo por amor ao Evangelho e se identifiquem com eles e peguem o exemplo deles para a vida de vocês e para a minha própria vida. Olhem Estevão, caído, sangrando. Vejam Estevão, de repente nesta situação, esse homem olha para cima, esse homem abre os braços e todos olham para eles impressionados, e ele diz: senhores, eu vejo os céus abertos, os céus estão se abrindo, aleluia, os céus estão se abrindo. E à medida que os céus se abrem, ele vai olhando, ele vai vendo, e ele vê Cristo em pé. E sabe por que Cristo está em pé? Porque Cristo se levantou para recebê-lo, aleluia. Porque daqui a pouco ele vai estar com o seu Senhor. A igreja que vai enfrentar, a igreja que vai vencer o ódio e a perseguição, é a igreja que tem a visão correta, a igreja que vê os céus abertos, a igreja que ora, a igreja que clama, a igreja que ama, a igreja que tem intimidade com o Senhor, a igreja que anda tão íntima com o Senhor que os céus se abrem diante dele, aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queridos, em meio ao ódio, em meio à perseguição, cada cristão, igreja, chegou o tempo do ódio, o tempo da perseguição, chegou, não é para ontem, não é para amanhã, é hoje, chegou. E em meio ao ódio, as pessoas te odeiam. As pessoas te odeiam, vão te odiar mais e mais. As pessoas vão nos perseguir, já estão perseguindo, vão nos perseguir mais e mais. O que fazer? O que fazer em meio ao ódio e à perseguição? A exemplo de Estevão. O que é que nós precisamos, igreja? Possuir uma motivação correta. Motivação correta. Olha para o exemplo de Estevão, irmãos. Olha o exemplo de Estevão. Eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Veja o que ele passa, veja o que está acontecendo, entenda isso. Arrastaram-no para fora da cidade
e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então Estevão caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados por esse pecado. Em outras palavras, ele está pedindo a Deus que perdoe os seus algozes. Querida igreja, a motivação correta é a paixão pelos perdidos. É a paixão pelos perdidos. Sem paixão, nós não vamos avançar. Nós cantamos, avançar, vamos avançar, dá vontade de pular. Fiquei vendo o pessoal aqui na frente pulando. Maravilha, viu? Quase que eu chamei vocês para pular aqui na frente, para eu pular junto com você, porque pular sozinho fica, veio, né? Até pela idade que eu já tenho, né? Mas, irmãos, como vamos avançar? É preciso motivados, porque pela paixão, pelo amor pelos perdidos, pelo amor pelos perdidos. Meu irmão, a minha questão não é agredir os outros, é ganhá-los para o Senhor Jesus. A motivação correta é a salvação dos perdidos, é a salvação dos perdidos, é salvarmos as pessoas. Precisamos orar por elas, orar por elas. Não é essa ira, esse ódio que eu vejo nos próprios cristãos. Fulano, eu quero é que ele se converta, eu quero que ele entregue a vida ao Senhor Jesus. Sabe por quê, igreja? Porque eu não estou lá na mesma situação, porque eu conheço o Evangelho que transformou a minha vida. Eu não sou um pedófilo, eu não sou um adúltero, eu não sou um corrupto, porque o Evangelho mudou a minha vida. Porque se o Evangelho não tivesse alcançado a minha vida, quem sabe eu seria mais um daqueles que estão lá fora. Então, queridos, é motivados pelo amor. É o amor que tem que nos motivar. É amor que tem que nos motivar. É isso mesmo, é você levar um tapa e amar essa pessoa. Amar essa pessoa. Vocês já ouviram falar, não é da época de vocês, David Wilkerson, ouviram falar nesse homem? Foi um homem que Deus levantou há muitos anos atrás, quando eu era jovem lá na outra América, quando havia lá problemas seríssimos de gangues, e Deus o chamou, e Deus colocou um amor profundo. Você já imaginou amar bandido, gente? Amar bandido? Uma coisa é defender bandido, outra coisa é amar bandido. E ele foi, e havia o pior de todos, o líder da gangue se chamava Nick. Tinha um apelido lá, o apelido dele era Nick. O camarada era terrível, enfiava a faca, empalava o pessoal, ele fazia miséria. E aquele homem de Deus foi lá pregar o Evangelho, e um dia, sabe o que aconteceu? David Wilkerson deu de frente com o Nick. E quando ele deu de frente, ele pregou o Evangelho. E quando ele pregou o Evangelho, sabe o que ele falou? Ele disse: pregador, você não sabe, se eu quiser agora, eu corto você em pedacinhos. E sabe qual foi a resposta de David Wilkerson? Olhou para ele e disse: meu filho, se você fizer isso, cada um desses pedacinhos cortados por você vai ficar gritando: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sabe o que aconteceu? Esse moço se converteu a Jesus e escreveu um livro que alguns de vocês leram, Foge, Nick, Foge. E o apelido dele depois se transformou em Nick Cruz, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque alguém foi lá levado pelo Senhor, motivado pelo amor. Motivado pelo amor. Eu os conclamo nessa manhã a amarmos as pessoas ao nosso redor. A amarmos as pessoas. Amarmos como Estevão amou. Como Estevão amou. Amar as pessoas como Estevão amou. Irmãos, eu creio que a conversão de Paulo começou ali. Porque Paulo não pôde entender um amor tão grande. Um amor tão grande. Eu vou sofrer sim, mas eu vou sofrer por amor. Eu vou sofrer por amor àquela pessoa, para ganhá-la para o Senhor Jesus Cristo. Não vou confrontá-la, não vou dizer nada contra ela, mas eu vou simplesmente amá-la. Isso é estultícia para o mundo, é loucura para o mundo, mas é a forma de ganharmos esse mundo para Jesus. Irmão, se a igreja não amar, onde estará o amor?
Eu vejo hoje, eu vejo na televisão as pessoas dizendo que as pessoas do mundo são cheias de amor, querem a paz, e que os evangélicos querem o ódio, e que os evangélicos fazem evangélico só quer o ódio, evangélico só prega o ódio. Gente, aonde nós estamos? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por amor. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar. Eu preciso amar as pessoas que são católicas. Eu preciso amá-los. Eu preciso amar as pessoas que são espíritas. Eu preciso amar as pessoas que são macumbeiras, porque Jesus as ama. Eu preciso amar as pessoas que são bandidas e bandidos. Eu preciso amar os políticos corruptos. Eu preciso amá-los. Porque eu sei que se eu se converter ao Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo vai se dedurar a si mesmo e Ele vai pagar a pena. Vocês lembram de Zaqueu? Lembram de Zaqueu? Zaqueu era um homem corrupto. Zaqueu estaria na Lava Jato da época. Zaqueu estaria lá na Lava Jato, gente. Mas os advogados de Zaqueu iam dizer o quê? Que Zaqueu não roubou nada, não fez coisa nenhuma. Isso tudo é invenção. Isso tudo não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma vida limpa, até o dia em que Zaqueu se encontrou com Jesus. E quando Zaqueu se encontrou com Jesus, igreja, o que foi que aconteceu? Jesus falou alguma coisa para ele? Jesus o xingou? Jesus o chamou de corrupto? Não, Jesus falou do seu amor. Jesus o amou de tal maneira que diante do amor de Jesus, Zaqueu de repente levanta e ele diz: Senhor, Senhor, eu vou dar metade da minha fortuna aos pobres. Gente, Zaqueu dava tchau assim. Zaqueu dava tchau assim para não abrir a mão. Mas depois disso, Zaqueu é que veio melhor. Eu disse: e Senhor, olha aqui, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo. E esse "se eu tenho" é um eufemismo, porque tinha mesmo, né? Eu restituo 4 vezes mais, como a lei diz. Como a lei diz. Transformado pelo amor do Senhor Jesus. Igreja, é o evangelho que transforma. É o evangelho, mas é o evangelho de amor. É o evangelho de amor. E não existe evangelho que não seja de amor, gente. Não existe crente que não ame. Não pode haver ódio, raiva no meu coração. Eu tenho dito para vocês, bandido bom é bandido salvo. Político corrupto, bom é político corrupto, salvo, liberto pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. A motivação é querer a pessoa, é querer. Quantos de vocês têm orado por essas pessoas que estão presas? Quantos têm orado pelo ex-presidente? Quantos têm orado agora por Eduardo Cunha? Quantos de nós temos orado? Quantos de nós temos orado por essas pessoas que não conhecem a Deus, que fazem coisas terríveis? É verdade, mas vamos orar para que Deus os salve, para que Deus os liberte, para que eles encontrem o caminho da salvação, para que encontrem em Jesus Cristo a transformação de vida. Onde estaria você se o evangelho não tivesse alcançado a sua vida? Onde estaria eu nesta manhã? Motivados pelo amor. Motivados pelo amor. Jesus te ama. Digam isto e Jesus pode transformar a sua vida. Não há casos perdidos para o Senhor Jesus Cristo. E um dos grandes exemplos é Saulo de Tarso. Mas, queridos, em meio ao ódio, em meio à perseguição, cada cristão, a exemplo de Estevão, precisa possuir uma disposição correta. Para enfrentarmos a perseguição e o ódio, nós precisamos de uma disposição correta. E dizendo isso, adormeceu. Sabe o que é isso? A disposição de sacrificar o seu viver por amor a Jesus. A disposição de sacrificar a sua vida por amor ao Evangelho. Essa é a igreja que vai fazer diferença no meio do ódio e da perseguição. É uma igreja que está disposta a dar a sua vida pelo Evangelho. Irmãos, o que é que vocês esperam de homens e mulheres ímpias? Vocês acham que um ímpio vai defender o Evangelho?
O que é que vocês esperam de mentes corrompidas? O que é que vocês esperam de mentes cegas pelo diabo? O que é que vocês esperam? O que é que vocês esperam? O que é que vocês esperam de pessoas que não conhecem a palavra, não creem na palavra? O que é que vocês esperam de uma pessoa como essa? Que não crê na palavra de Deus, que não crê que fomos criados pelo Senhor. Como eu falei aqui nesta manhã, essas crianças, elas nasceram homem e mulher, porque Deus assim determinou, embora a ciência, e há cientistas, e há estudos científicos que falam exatamente isso, é biológico, está na nossa própria biologia, Deus determinou, mas pessoas que não creem na palavra, mas eu creio nisso por quê? Porque eu creio que há um Deus criador, há um Deus que cria, há um Deus que determina, mas o mundo não crê mais assim. Vocês sabem disso, as pessoas não creem mais e começam a criar ideologias, ideias novas. Por quê? Não conhecem o Evangelho. Então eu preciso me sacrificar para viver o Evangelho, para ganhar essas pessoas. Sacrificar a minha vida pelo Evangelho, para que essas pessoas venham a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Só uma coisa me interessa: ver vidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. É isso, queridos, é essa disposição que o Senhor espera de cada um de nós que aqui está sentado nesta manhã, é que você se disponha a isso, a dar a sua vida se necessário for, a se sacrificar, se bem que não é sacrifício, porque servir a Cristo não é sacrifício, mas a nos doarmos por amor ao Evangelho, exatamente o que fez Estevão. Ele doou a sua vida, ele deu a sua vida. Ele não matou pelo Evangelho, ele se deixou matar pelo Evangelho. Se deixem matar pelo Evangelho, e o Evangelho vai triunfar ao nosso redor. Sacrifiquem suas vidas pelo Evangelho, e o Evangelho vai triunfar. Morram pelo Evangelho, e o Evangelho vai triunfar ao nosso redor. O problema é que nós hoje, cristãos, crentes, evangélicos, empinamos a cabeça, uma cerviz dura toda a vida, nos achamos melhores que os outros, estendemos o dedo para o outro e falamos sem amor e sem essa disposição em nosso coração. Puxa vida, Estevão podia ter dito: cadê os advogados? Chamem os advogados, olha a injustiça que estão cometendo contra mim, chamem os advogados, me levem para a delegacia, me levem. E eu disse: Senhor, tem misericórdia, Senhor, que todos esses que agora me apedrejam um dia sejam alcançados com a graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Disposição correta. Cadê a disposição? Irmãos, a igreja que vai ser perseguida tem que ser uma igreja com uma nova disposição. Não é mais essa igreja que vem todo domingo consumir um bom sermão do pastor, que a igreja que vem consumir um bom louvor, a igreja que vem e diz que culto maravilhoso, foi uma bênção, e vai embora para a sua vida normal. Não, nessa não será a igreja que vai enfrentar o ódio e a perseguição. É uma igreja com uma nova disposição. Peça isso a Deus nessa manhã: Senhor, me dê essa disposição. Essa tem sido a minha oração depois dessa mensagem que Deus pregou para mim e que eu estou pregando para vocês. Quando Deus pregou, eu comecei a orar, pedir a Deus: Senhor, então dá essa disposição, Senhor, porque Deus, só o Senhor mesmo, não é o Senhor que gera em mim o querer e o efetuar. Então Deus, gera isso na minha vida, Senhor, gera isso na minha vida. Irmãos, nós precisamos nos sacrificar, nos doar por amor ao Evangelho. Foi assim que a igreja primitiva cresceu. Foi assim que a igreja primitiva cresceu. Houve um homem, um historiador da igreja, que disse que foi o sangue dos cristãos que foi a semente para a conversão de tantas pessoas que se entregaram ao Evangelho. O que é que as pessoas estão vendo em mim, estão vendo em você? Irmãos, nós somos duros, nós somos grossos, nós somos deseducados, nós somos pessoas sem educação, nós somos pessoas sem ternura nenhuma, nós somos pessoas sem amor nenhum, prontos para acusar, colocar problema dele, vire-se,
Dane-se, não foi isso que ele quis, não foi isso que ele fez. Se Deus tivesse agido assim com você e comigo, eu não estaria aqui nesta manhã. Eu fui alcançado por um amor incompreensível, e o Senhor espera isso de mim. Irmãos, não é apenas estar dentro da igreja louvando e orando que nós vamos ganhar o mundo. Nós vamos ganhar o mundo pelo nosso testemunho, pela diferença que o mundo vai ver nas nossas vidas. Vocês sabem o que atraía o povo no tempo do Novo Testamento? Naquele tempo do Novo Testamento, as pessoas olhavam os crentes e diziam: vejam como eles se amam, vejam como eles se amam. Dizem que o último sermão que o apóstolo João pregou, ele foi o último a morrer, já com 90 anos, velhinho, com uma bengala, levaram-no ao púlpito. Eu estava lá numa igreja, e então o pessoal fez uma alegria muito grande. Imagina o apóstolo João aqui nessa manhã, imagina o apóstolo João, ele devia ser meio parecido comigo, então você olha para mim e você vai ver mais ou menos o apóstolo. Então trouxeram já corcundinha, já com 90 e tantos anos, depois do exílio, depois de tudo, trouxeram para que ele desse uma palavra à igreja, e ele, dizem que ele então se apoiou no púlpito, ele olhou a igreja com aquela ternura, com aquele amor, e ele então disse: filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que é uma igreja espiritual? É uma igreja que tem dons? É uma igreja que fala línguas? É uma igreja que tem milagres? Não. Uma igreja verdadeiramente espiritual é uma igreja que ama. Vejam como eles se amam. E é o amor que vai impactar o mundo. Sabe por quê? Porque o diabo, ele consegue imitar todos os dons. O diabo só não consegue fazer uma coisa: imitar o amor, porque ele é a essência do ódio. Então, queridos, que Deus nos dê essa disposição correta. Em meio ao ódio, em meio à perseguição, cada cristão, a exemplo de Estevão, precisa possuir uma convicção correta. Precisa possuir uma convicção correta. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Esta é a convicção. A convicção de que morrer é tomar posse da vida eterna. Essa é a convicção do cristão que vai enfrentar a perseguição. A convicção de que morrer é tomar posse da vida eterna. A convicção de que morrer é tomar posse da glória eterna. É o cristão que declara que aqui não é o nosso lar. Nós estamos aqui, mas somos o que aqui, igreja? Nós somos peregrinos nessa terra. O nosso lar está no céu. E um dia nós vamos estar com o Senhor. Temos essa certeza arraigada em nosso coração. Enquanto apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu sei que eu vou estar com o meu Senhor. Eu sei que a morte não vai me matar. Eu sei que a morte é apenas um momento, um hiato pequenininho para que eu esteja diante do meu Senhor. Tomar posse da vida eterna, tomar posse da glória eterna. Esta é a convicção da igreja que enfrenta o tempo de angústia, o tempo de ódio, o tempo de violência. É essa certeza. Sabe por quê, igreja? Porque vai ser um tempo em que nós vamos estar sendo condenados à morte a cada momento. A gente vai sair de casa e não vai saber se vai voltar, porque nós vamos estar o tempo todo à beira da morte. Mas a morte, na verdade, nada mais é do que um passo para a eternidade, para a glória eterna, para estarmos com o nosso Senhor para todo sempre. A igreja tem esquecido essa verdade. O céu ainda não é aqui, começa aqui. Podemos desfrutá-lo aqui, mas a nossa grande herança está na presença do Senhor, e Ele está esperando por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta é: por que o Senhor não nos leva logo?
Porque Ele ainda tem uma grande colheita a ser feita. Sabe através de quem? Através de mim e através de você. Você só está aqui nesse mundo, meu irmão. Eu só estou aqui, ainda não fui levado para a glória. Porque o Senhor tem um projeto, um propósito para a minha vida. O Senhor espera que eu ganhe muitas e muitas mais vidas para o Senhor. Que eu pregue mais e mais o Evangelho. Para que mais e mais vidas possam estar na glória celestial. Lá será o nosso lar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu fico vendo, né? As coisas desse mundo, as revistas desse mundo, o glamour desse mundo. Eu olho tudo isso e o Espírito Santo diz: filho, espera para ver o que está reservado para você. Oh, glória, aleluia. Irmãs, eu sei, né? É o corpo perfeito, é o rostinho perfeito, é essa coisa toda, né? Tudo perfeito, é o violão perfeito, essa coisa. E nós homens também, é o tanquinho, aquela história toda. Espera para você ver o tanquinho lá no céu. Espera para ver quem você vai ser lá no céu. O que o Senhor tem preparado para você. Ah, meu irmão, a revista Caras lá do céu. É lá que eu quero estar. É lá que eu quero ver o meu nome aparecendo. Há uma glória que vai ser revelada em cada um de nós. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é um novo tempo. É um novo tempo. E para enfrentarmos esse novo tempo, nós precisamos ter esta convicção arraigada no nosso coração. Podem tirar a minha vida, podem me levar, é verdade, mas se isso acontecer, eu vou tomar posse da vida eterna. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, de ambos os lados eu estou em aperto, mas eu tenho vontade de estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Queridos, há uma eternidade, há uma glória que vai ser revelada em cada um de nós, aguardando as nossas vidas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queridos, em meio ao ódio, em meio à perseguição, cada cristão, a exemplo de Estevão, cada um de nós precisa, em primeiro lugar, de possuir uma visão correta, os céus abertos e a glória do Senhor. Precisamos, em segundo lugar, possuir o quê? Motivação correta. Qual é a motivação? Amar esse vizinho chato, esse vizinho ruim, que fica colocando lá um negócio na sua porta. Meu irmão, peça a Deus. Meu irmão, isso aí é para ele se converter. Isso aí não é para você ir para a justiça, não, é para ele se converter. Meu irmão, recolhe esse negócio, sofra isso, sofra e vai orando, Senhor, que essa minha atitude vai impactando, Senhor, que vai impactando, e você vai ganhar esse vizinho para Jesus. Não briga com ele, não. Às vezes eu vejo irmãos: pastor, ora por mim para que Deus me tire lá. Eu estou lá num lugar e só tem gente de uma determinada religião, só tem gente do diabo naquele lugar. Meu irmão, abra seus olhos. Foi por isso que Deus te colocou lá. Foi por isso que Deus te colocou lá, para que através do seu amor essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Não é para você falar, não é para você ficar falando que nem uma gralha. Não fala, não. Viva o Evangelho. Tenha a motivação correta. E as pessoas vão começar a reparar em você. Elas não vão gostar de Jesus se não gostarem de você. Ninguém vai gostar do Jesus que eu prego se não gostar de mim. Então tem o vizinho, o colega, esse colega, ele é chato, é um mala. O Senhor colocou um mala no seu caminho para você ganhar esse mala para Jesus, meu irmão. O que você precisa é pedir a Deus amor pelo mala. Senhor, enche o meu coração de amor por esse mala, Senhor. E quando você começa a orar e a pedir a Deus amor pelo mala, o Espírito Santo vai começar a trabalhar e vai dizer: filho, ele não é um mala, ele é um ser humano, ele é igual a você, ele precisa ser amado, ele precisa. E daqui a pouco você vai olhar, não vai ver mais mala nenhuma, você vai ver uma pessoa linda, maravilhosa, que Jesus morreu, e você vai ganhar essa pessoa para Jesus, trazê-la, discipulá-la, batizá-la, e você vai louvar o Senhor e dizer: Senhor, me perdoa. E ainda vai pedir perdão ao irmão. Meu irmão, tem que pedir perdão. Um negócio: o que foi? Olha, eu falava com você, eu falava tão mal de você, eu dizia que você era um mala, mas você agora é meu irmão em Cristo. Aleluia! Essa é a motivação, gente. Essa é a motivação.
Você vai lá no supermercado, o caixa te recebe com aquelas pedras na mão, todo mundo na fila falando, você não vai fazer nada não, se fosse eu, aquela instigação toda, e você chega e dá um sorriso e diz, Deus te abençoe, eu sei que não deve ser fácil para você, e a pessoa abre um sorriso, e você crava o evangelho no coração daquela pessoa, aleluia! Motivação correta, gente, motivação correta. Terceiro lugar, precisamos possuir o quê? Disposição correta. Eu preciso estar disposto a dar tudo, até a própria vida. Estevão fez isso, por amor ao evangelho, por amor ao Jesus que me salvou, ao Jesus que me ama, possuir essa disposição. E finalmente, para enfrentar esse mundo de ódio e perseguição, nós precisamos possuir o quê? Uma convicção correta. A convicção de que o céu existe, a eternidade existe, e um dia eu vou estar com o Senhor para todo sempre. Que o Senhor dê a cada um de nós uma visão correta, que o Senhor nos dê uma motivação correta, uma disposição correta, uma convicção correta, para que possamos vencer o ódio e a perseguição e ganhar este mundo para o Senhor Jesus. A minha oração e o meu sonho é que as pessoas digam, esse povo de Copacabana é diferente, esses crentes são danados, mas o pessoal de Copacabana é diferente, eles amam, amém?